1 Reis, capítulo 20. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e também das tuas mulheres e dos teus filhos os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tu me has de entregar a prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiverdes, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, minha prata, o meu ouro, e não os neguei. Responderam-lhe todos os anciãos e todo o povo: Não lhes dê ouvido, nem consintas. Pelo que disse ao mensageiro de Ben-Hadad: Dizei ao rei teu senhor tudo o que o príncipe mandaste pedir a teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. Voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Tornou Ben-Hadad a enviar-lhe mensageiros e disse: Assim se façam os deuses, e outro tanto se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Dizei-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as depõe. E sucedeu que, ouvindo eles esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse a seus servos: Ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. Eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão, e eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: Quem começará a peleja? Respondeu ele: Tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, e lhes deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ao que lhe disse: Quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia, e eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram e Israel os perseguiu, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu os sírios a grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te, atenta bem para o que has de fazer, porque decorrido 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejaremos com eles na planície, por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar e substitua-os por capitães. Arregimentou outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. Pelejemos contra eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvido ao que disseram, e assim fez. Passado 1 ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e providos de víveres, marcharam contra eles.
E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, com 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda essa grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros, e ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos assírios 100.000 homens de infantaria. E o restante fugiram para Afeque, e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Disseram-lhe os seus servos: Eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas aos pescoços e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços, e indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver, rogo-te, ao que disse Acabe, pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens, tomando isso por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Ben-Hadad é teu irmão. Respondeu-lhe ele: Ide, trazei-me. Veio, pois, Ben-Hadad à presença de Acabe. Este o fez subir no carro. Então lhe disse Ben-Hadad: Eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro: Pela palavra do Senhor, fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. Pelo que ele disse: Porquanto não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: Fere-me, peço-te. E aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar o rei no caminho, disfarçou-se, cobriu os olhos com o seu turbante, e passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro, e disse: Guarda-me este homem. Se ele de qualquer maneira vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele. Ou então pagarás 1 talento de prata. E estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe o rei: Assim diz o Senhor, porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria.